Você ouvirá agora, na 106 FM, uma mensagem de Deus, com o pastor Fernando Francelino. Cultos, terças, quintas e domingos, a partir das 20 horas. Rua Heitor Liberato, 1326. Todos são bem-vindos. Estava ouvindo a igreja cantando e sentindo a presença de Deus. Quando eles começaram a solar essa música e a igreja começou a cantar, o poder que existe na palavra é tremendo, é poderoso. Por isso eu gostaria que você, se você pudesse nesse momento, dar a mão para o irmão que está do teu lado, fechar um corredor na igreja, e que você, como igreja, nós como igreja do Senhor Jesus Cristo, pegasse o refrão dessa canção e dissesse para o teu problema, dissesse para a tua enfermidade, dissesse para a tua dificuldade, dissesse para o medo, quem sabe que tem invadido o teu coração, o problema de amanhã que tem roubado o teu sono. Eu gostaria que você, com toda a sua voz, dissesse para o inferno escutar o refrão desta canção. Profeticamente nós vamos liberar, meu irmão, a vitória sobre a tua vida em nome de Jesus. Você vai liberar. Quão grande Aleluia. É o meu Deus. Aleluia. Cantarei com quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande Aleluia. é o meu Deus. Aleluia. O Senhor, nós te adoramos, Pai. Aleluia, o Senhor é grande. O Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso sobre as nossas vidas, Pai. Senhor Deus, aqui estamos nós como igreja poderosa do Senhor Jesus Cristo nessa terra, declarando para o inferno ouvir que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é majestoso. O mundo vai saber, os nossos medos vão saber, a doença vai ficar sabendo que o Senhor é grande. Nessa noite nós declaramos profeticamente que o Senhor é poderoso, e a obra vai acontecer, a promessa vai se realizar, a saúde será restabelecida, a salvação vai chegar, porque o nosso Deus é grande. O nosso Deus é grande. O teu Deus é grande, meu irmão. Olha para o teu irmão e diz: o teu Deus é grande. Não coloca o teu Deus dentro de uma caixinha, porque os céus dos céus não comportam a glória do teu Deus, em nome de Jesus, é o que diz a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cante. Cante. É o meu Deus. Aleluia. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pode tomar assento. Mais uma vez, muito obrigado ao nosso ministério de louvor, que está cada dia mais afinado, mais ungido, mais abençoado. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Tem alguém feliz aqui hoje? Graças a Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Como é bom poder ver a igreja cheia, povo animado, povo feliz, uma igreja avivada, uma igreja glorificando o nome do Senhor, porque só Ele é digno de honra, glória e louvor.
dedicando o primeiro dia da sua semana, consagrando o seu primeiro dia da semana ao Senhor, meu irmão, as coisas vão acontecer, as coisas vão dar certo, o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Amém? Eu já falei na quinta-feira, mas quero repetir hoje. Domingo passado nós tivemos aqui um culto extraordinário. Um culto onde o Espírito Santo de Deus se moveu de uma maneira muito, muito linda. Quem estava aqui no domingo passado? Olha só. Quem estava aqui, por favor, levanta a mão só para eu... Então, tinha bastante gente aqui, quase a maioria da igreja estava aqui no domingo. E Deus me deu uma palavra sobre a mulher que ia ser apedrejada por um adultério, por um pecado que cometeu. E o Senhor me deu uma palavra com o título, se nós somos crentes ou cristãos. Porque crente, a Bíblia diz que até o diabo é. Os demônios creem e tremem. Então, crente não é sinônimo de cristão. Cristão é aquele que obedece à palavra do Senhor, aquele que serve a palavra de Deus. E aquele que tem o caráter de restauração, de perdão, porque Jesus Cristo é isso. Então, quando aquelas pessoas tentaram apedrejar aquela mulher, os religiosos tentaram apedrejar aquela mulher, não era o mundo não, eram as pessoas da igreja. Jesus Cristo veio e consertou a vida daquela mulher pelo amor. Então é pelo amor que a tua vida muda, é pelo amor que as coisas começam a acontecer na tua vida. Não é pela lei, pela força da letra. É pelo amor, é pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus é amor e o Espírito Santo vivifica a palavra através do amor. Quando eu fui embora, Deus continuou falando comigo na mensagem. Na segunda-feira eu acordei com a mensagem ainda na cabeça. E o Espírito Santo ministrando no meu coração: Fernando, aquela mulher, ela nunca mais pecou quando lhe veio, porque a Bíblia diz que nós somos atraídos pela nossa própria concupiscência. Concupiscência significa o apetite desordenado da carne. Todos nós temos um espinho na carne que você precisa lutar contra. Isso faz parte do ser humano. Nós estamos num corpo que é perecível, num corpo que está sujeito ao pecado, e nós temos que lutar contra isso. Então, aquela mulher, ela tinha este pecado para lutar contra. Ela adulterava, mas ela foi resgatada. E aí, o Espírito Santo me fez pensar na vida daquela mulher depois da salvação dela. Depois que ela encontrou Jesus, porque depois daquilo ali a Bíblia não conta mais a história dela. Então, o que levava aquela mulher não pecar mais quando lhe vinha a vontade de pecar, por exemplo? Quando lhe vinha o desejo do pecado? O que leva alguém que foi alcançado de verdade pelo Senhor Jesus Cristo a não querer mais errar? A palavra pecado é uma palavra pesada, mas pecar significa errar o alvo. Você não quer mais errar, o teu alvo é Cristo, o teu alvo é andar de acordo com a palavra de Deus, o teu alvo é se cumprir as promessas de Deus na tua vida. Então você tem que ter um caminho direcionado, voltado para o Senhor Jesus Cristo. E o que levava aquela mulher a não errar mais? O que levava, meu irmão, não era o medo das pedras, não era o medo da lei, não era o medo dos religiosos. O que levava aquela mulher a não pecar mais era o constrangimento do pecado. Quando você encontra o Senhor Jesus Cristo, você deseja andar com Ele e não quer mais errar, não porque alguém vai te acusar. Isso é religião. Não porque alguém fica esperando você errar para te jogar uma pedra. Isso é coisa da religião. Quando você anda com o Senhor Jesus Cristo e descobre esse amor poderoso que transforma as nossas vidas, você não quer mais errar porque esse amor de Deus incondicional por você te constrange. É isso que acontece. Eu não vou mais errar porque Deus teve misericórdia da minha vida. Era isso que essa mulher agora pensava. Eu não quero mais andar no pecado porque foi tão lindo, todo mundo queria me apedrejar, todo mundo queria me matar, todo mundo queria me enfiar o dedo no nariz, mas alguém por amor me resgatou. Não, eu não posso mais entristecer esse Deus poderoso. Foi assim que Deus resgatou a tua vida também, meu irmão. Se Deus não resgatou, Ele vai resgatar desta forma, é por amor, é por misericórdia, é por compaixão.
Não importa quanto você errou, quanto você pisou na bola com Deus ou com os homens, se você simplesmente abrir o teu coração e deixar com que este amor entre dentro de você, meu irmão, Deus vai te constranger de uma tal forma que você não vai mais querer errar. Você vai querer servir a Deus com integridade, com vontade, com desejo de andar no caminho certo, porque este é o amor de Deus sobre as nossas vidas. E aí na segunda-feira, quando eu acordei, Deus ministrou algo no meu coração, sobre um tempo que está vindo sobre essa igreja, sobre algo que já está acontecendo dentro desse ministério. E antes de pregar, eu quero compartilhar com você isso. O Espírito Santo de Deus tem visitado essa igreja, já está visitando essa igreja, com uma unção de renovo espiritual, com uma unção de crescimento espiritual, e com uma unção de provisão na tua casa, na tua família, nos teus negócios. Deus já está visitando esse ministério com essa unção. Nós já temos vários testemunhos, eu quero começar a contar um, eu não sei se ele está aqui, o Ricardo está aqui, porque ele já ia embora na sexta-feira, Deus abençoou. O Ricardo, ele contou o testemunho, o Ricardo e a sua esposa, contando um testemunho para a gente que é muito importante nós contarmos os testemunhos. Os testemunhos, eles edificam a vida da igreja, edificam a tua vida. Atos, o livro de Atos, é um livro que conta, apesar de ter o nome de Atos dos Apóstolos, tudo que nós vimos ali são atos do Espírito Santo de Deus. Quem é que faz o milagre? Quem é que vem com vento impetuoso? Foi o Espírito Santo de Deus. Quem é que pega Pedro e faz ele pregar e 3.000 pessoas serem salvas? O Espírito Santo. Quem é que cura aquele mendigo aleijado na porta do templo? Foi o Espírito Santo de Deus. Não foi o Espírito Santo? Quem é que pega Filipe e faz Filipe pregar para um eunuco e depois aquele eunuco aceita o Senhor Jesus Cristo? Ele é teletransportado. 90% da Etiópia quase é convertida pelo testemunho daquele eunuco. Quem é que faz tudo isso? O Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que pegou Paulo, aquele cara que perseguia a igreja, que era contra a igreja, era contra a crente, era contra tudo que a igreja fazia. De repente, o cara se transforma num apóstolo, pregando a palavra do Senhor. Quem é que faz isso com o ser humano, meu irmão? É o Espírito Santo de Deus. E aí eu te pergunto uma coisa, quantos testemunhos nós vimos ali em Atos? Quantos testemunhos nós vimos aqui na palavra do Senhor sobre Jesus Cristo? As coisas que Jesus Cristo fez. Atos tem 28 capítulos. O capítulo 29 de Atos, meu irmão, é escrito por mim e por você hoje. Nós escrevemos, porque o mesmo Espírito Santo que atuava naquele povo, atuava naquela igreja, continua atuando na igreja nos dias de hoje. Hoje nós estamos escrevendo os atos do Espírito Santo de Deus a cada dia. E essa igreja, com 2 meses, nós já ouvimos testemunhos, meu irmão. O do Ricardo aqui, ele me contou na quinta-feira que ele tinha um sonho, ele e a família dele, de ir para Porto Belo. Eles têm familiares em Porto Belo. E ele trabalhava aqui em Itajaí. E eles estavam afastados da igreja. E aí, ele me contou que surgiu na empresa dele, em dezembro, uma vaga para trabalhar em Porto Belo. E ele se inscreveu na vaga. Mas não aconteceu nada. E aí, quando nós abrimos a igreja aqui, nós abrimos final de fevereiro. Quando é que foi? Alguém sabe a data exata aí? Foi fevereiro, né? Começo de fevereiro. Final de janeiro, começo de fevereiro. Quando nós abrimos a igreja aqui, ele ouviu na rádio e resolveu vir com a família. E aqui eles se consertaram com Deus. Começaram a andar com o Senhor, começaram a viver uma vida de integridade com o Senhor. E aí ele me disse que, na quinta-feira agora, ele estava testemunhando que a empresa chamou ele para trabalhar lá. Só que ele não tinha condições de ir. Porque tem todo o translado e aluguel e tudo mais, e as coisas acontecendo. Ele pegou e colocou, fez um propósito diante de Deus. Senhor, eu quero muito ir com a minha família, mas eu não tenho como ir. Eu não tenho como fazer. Fez um propósito aqui na igreja. E ele veio me testemunhar na quinta-feira que a empresa pagou o aluguel da casa dele, vai pagar o aluguel enquanto ele estiver lá. Lhe deu cargo de gerência, plano de saúde, escola da filha, tudo pago para eles ir trabalhar em Porto Belo, realizar o seu sonho e o nome do Senhor ser glorificado, meu irmão. Um testemunho. Olha o que Deus faz. Deus cuida da gente nas coisas mais simples. Nós estávamos aqui quarta-feira,
o Ari tinha dado um problema sério. É aneurisma? Como é que era o nome? Um cisto. Uma situação problemática. Nós oramos aqui, foi no domingo, né? Nós oramos aqui, declaramos, nós todos aqui, nós fizemos uma roda, declaramos, oramos que essa enfermidade não era para a morte, não era para o mal, mas era para que o nome do Senhor fosse glorificado. Na quarta-feira ele fez o exame sem risco nenhum. Deus continua fazendo milagre, meu irmão. Não precisa sapatear, não precisa, basta crer no poder da palavra do Senhor. Deus continua fazendo milagres. Aí, o Josué está aqui? Não veio. O Josué, meu tio, resolveu, acabou de perder o meu avô, abalado emocionalmente, resolveu se pegar com Deus, porque nessa hora a gente precisa de Deus cada vez mais, e é Deus quem nos sustenta, nos dá força. E aí ele enterrou o pai dele no domingo, foi no domingo? Não, foi na sexta, no sábado. Domingo estava na igreja, aí domingo fez um propósito com Deus ele é baterista, fez um propósito com Deus de vir no ensaio e ia começar a tocar bateria. E aí ele não veio hoje porque ele tinha um compromisso, agora eu estou me lembrando. Ele resolveu que ia tocar bateria. Aí veio no ensaio na quarta-feira. Na quinta-feira roubaram a caminhonete dele. Roubaram. Me mandou uma mensagem: Fernando, roubaram a caminhonete. A caminhonete que era do vô, que ficou para ele. O rapaz foi tirar uma bombona de dentro do carro, deixou a caminhonete com a chave na ignição, levaram embora a caminhonete. Passou quinta, passou sexta, passou sábado. Domingo ele veio na igreja. Foi quinta-feira. Aí quinta-feira agora, passou quase uma semana. Na quinta-feira ele estava na igreja. Saímos da igreja, fomos na casa da sopa. Chegou lá na casa da sopa, ele assim para mim: Fernando, vou fazer um voto aqui. Olha como a tua palavra tem poder, meu irmão. Vou fazer um voto aqui. A bateria que nós temos não é nossa, é emprestada. Nós temos que devolver a bateria. Ele pegou e fez um voto: Fernando, se Deus achar minha caminhonete, se a minha caminhonete aparecer, eu vou comprar a bateria para a igreja. Na quinta-feira. Na sexta-feira de manhã ele me manda uma mensagem: acharam a caminhonete, eu vou comprar a bateria. Tá vendo o que é voto, meu irmão? Você não vem para cá para ouvir um show, você não vem para cá para cantar umas musiquinhas, você vem para cá para servir e glorificar um Deus que é vivo. Vivo. Achou a bateria. Achou a caminhonete, vai comprar a igreja, vai ganhar uma bateria, fez um voto. Olha a importância do voto com Deus, você ter fé em Deus. E assim, meu irmão, tantos outros testemunhos. Deus cuida da gente até nas pequenas coisas. Esse final de semana, eu e a Elisa fomos convidados para ir para um casamento lá em Niterói. Chegou lá em Niterói, no Rio de Janeiro, nós pousamos o avião, levamos 14 horas para chegar lá, porque deu um problema, esse tempo louco aí, fechou o aeroporto. E aí eu, metido, fui inventar de alugar um carro. Nunca andei no Rio de Janeiro, mas eu vou alugar um carro, nós vamos chegar até Niterói de carro. Vamos, para não incomodar ninguém, não queria incomodar os pastores e tal, sabia que o trânsito estava problemático. Alugamos um carro, tem GPS no iPad, digitei o endereço, tá certo, fez o caminho, vamos embora. Saímos do Rio de Janeiro, quando nós começamos a entrar na ponte Rio-Niterói, acaba a bateria do GPS. Não tem como ir para frente nem para trás, era obrigado a ir para Niterói. A Elisa começou a ficar apavorada. Amor, o que vai ser? Eu olhei para ela e disse assim: não, Deus está com a gente, amor. Não tenha medo, eu sei o que eu estou fazendo, Deus está com a gente. Sabia nada. Mas a Bíblia diz: seja a paz de Cristo árbitro em vossos corações. Eu estava em paz, então se eu estava em paz, Deus está com a gente, amém? Vamos embora, amor, vamos embora. Entramos em Niterói. Niterói é uma cidade grande. O local onde o pastor Josué mora é 40 quilômetros de onde nós estávamos, 49 quilômetros. Cruzando uma cidade inteira, na região oceânica, ele mora do outro lado da cidade. Começamos a subir morro, descer morro, subir morro, descer morro. Ela começou a ficar apavorada: amor, nós estamos indo para a favela. Nós vamos para a favela, nós estamos no Rio de Janeiro. Deixa, amor, deixa comigo que eu sei o que eu estou fazendo. Vamos embora, Deus está com a gente, Deus está com a gente, vamos embora. E fomos embora, meu irmão, fomos seguindo. Parei num posto de gasolina, pedi uma informação, o cara
sabia menos do que eu, mas apontou a direção. Então eu me baseei na direção e fomos embora. Meu irmão, para muitas pessoas é coincidência. Para mim, o Espírito Santo de Deus cuida da gente dos menores detalhes. Eu parei na frente, numa rua tinha um casal andando. Parei na rua, perguntei para o casal, sabe onde é que fica a pousada Camboinhas Beach? O casal olhou para a gente e falou assim, é aqui na frente. Deus nos levou, meu irmão, em Niterói, uma cidade grande, uma cidade perigosa, uma cidade cheia de curvas, de ruas, de morro e tudo mais. Parece ser uma coisa muito simples, mas eu aprendi que Deus, Ele se revela nas nossas vidas, cuidando da gente nos pequenos detalhes. Nós levamos 14 horas para chegar em Niterói, nós poderíamos estar amaldiçoando, poderíamos estar falando palavras de maldição, poderíamos deixar com que as coisas, a raiva viesse e perderíamos uma bênção do Senhor. Deus vai nos provando o tempo todo. Você precisa saber que Deus nos prova o tempo todo. Mas se você permanecer confiando no Senhor, seja grande, seja pequeno, não sei qual é o tamanho do teu problema, nós cantamos aqui, o nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus exerce e faz acontecer um milagre na tua vida em nome de Jesus. Deus tem feito isso na nossa igreja, meu irmão. E a palavra que eu quero ministrar hoje para você é uma palavra assim, que está lá em João capítulo 21. Quero falar também aqui, tem testemunho pra caramba aqui, meu irmão. Quero falar aqui do testemunho da Silvana. A Silvana foi uma que chegou na minha sala, foi sexta-feira, Silvana? Segunda-feira passada. Não conseguia nem falar, só chorava. Foi, Silvana? Eu vim aqui para te ungir o meu carro. Mas não é para ficar feliz? É para ficar feliz, não é para ficar triste. Mas aí ela começou a compartilhar a história. Fernando, eu nunca fui fiel. A minha vida nunca foi para frente. Eu sempre andei assim, aos trancos e barrancos, porque eu não era fiel à palavra. E um dia ela estava ouvindo uma mensagem que eu estava ministrando aqui sobre fidelidade, sobre nós dedicarmos o primeiro lugar de Deus em nossas vidas, o primeiro lugar a Deus em nossas vidas. E naquela mensagem ela resolveu fazer um voto com Deus de priorizar Deus em tudo na sua vida. Priorizar ter o seu devocional, ter a sua fidelidade de vir à igreja, ter a sua fidelidade de servir ao Senhor, independente dos cultos. E aí naquela mesma semana que ela fez o voto, ela é professora pública, o governo chamou ela dizendo que ela estava com o seu salário desatualizado, atrasado, há 2 anos, né? 3 anos, recebendo abaixo do que ela teria direito. E ela não sabia disso e o governo também não sabia. E aí o governo chamou ela e disse, olha, nós vamos te restituir no mês que vem todo o salário atrasado com juros e correção monetárias e ainda vamos te dar um aumento. Olha o que Deus faz. Ela já poderia ter ali naquele momento, glória a Deus, não, mas ela resolveu ter fidelidade e priorizar a palavra do Senhor. Pegou aquele dinheiro, colocou a sua vida em ordem. Colocou tudo em ordem, porque para Deus nos abençoar, a Bíblia diz, faça tudo com ordem e decência. Princípios estabelecidos, ela botou a sua vida em ordem. E aí na última semana agora foi comprar, você sabe que quando você suja o teu nome, você limpa o teu nome, mas leva alguns meses, 6 meses para o banco poder te liberar crédito e tudo mais, não é assim que acontece? Aí ela fez todo o trabalho, botou a vida dela toda em ordem, foi na concessionária para comprar o carro dela e orou ao Senhor, Senhor, pela lógica não vai dar, mas eu gostaria de comprar o carro. E aí o que aconteceu? Deus lhe deu um presente. Deus quer nos abençoar, meu irmão. Deus quer nos ver felizes. Deus, meu irmão e minha irmã, não é materialismo, mas Deus sabe das coisas que nós precisamos e a Bíblia diz, Ele diz na sua palavra que se nós colocarmos Ele em primeiro lugar em nossas vidas, as demais coisas nos serão acrescentadas, as suas necessidades, a necessidade da tua família, a necessidade da tua história. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. E eu louvo a Deus, meu irmão, porque Deus está fazendo isso em nosso meio. Eu louvo a Deus porque cada um desses testemunhos é a testificação de que o Espírito Santo de Deus está atuando em nosso meio.
E melhor do que tudo isso, meu irmão, é a questão de que esta igreja está sendo visitada com um crescimento e um renovo espiritual. Porque se nós não buscarmos, em primeiro lugar, o crescimento espiritual, o avivamento do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, as demais coisas não serão acrescentadas. Então, meu irmão, não sirva o Deus da bênção. Não sirva a bênção, sirva o Deus que abençoa. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Sirva o Deus que abençoa. Muitas pessoas servem a bênção, vêm para buscar ao Senhor por causa de uma bênção, vêm servir a Deus por causa de uma necessidade. Nós temos, claro que temos, mas sirva em primeiro lugar ao Senhor, independente das coisas acontecerem ou não acontecerem, as coisas vão se cumprir, a tua história vai acontecer e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Eu vou contar aqui para você um testemunho. João capítulo 21. João capítulo 21. Versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades, que significa o mar da Galileia. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, que significa gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas aquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. E ele disse, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Eles sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos. Depois disso, depois que ressuscitou dos mortos, amém? Feche os seus olhos, deixe a Bíblia aberta em nome de Jesus. Querido Espírito Santo, nós queremos continuar ouvindo a Tua voz, Pai. Senhor, este é um momento muito importante, Pai. Este é um momento onde nós precisamos aprender o que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Deus. Querido Espírito Santo, prepara cada coração. Que esta palavra, Senhor Deus, encontre corações verdadeiramente abertos, Senhor Deus, com o propósito de ouvir e de aprender do Senhor, Pai. Que as minhas limitações, Deus, as minhas falhas, os meus defeitos, não sejam empecilhos para o Teu Espírito Santo de Deus agir, Pai. Mas que a Tua palavra flua com ousadia, com intrepidez, com sabedoria, Deus. E que o Teu nome seja glorificado neste local, porque esta é a razão pela qual nós estamos aqui, Pai. Glorificar, adorar e engrandecer o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? A igreja está aqui, amém? Glória a Deus. Restaurando os complicados. Essa é a função da igreja. Igreja é um hospital de almas. Igreja é um local onde as pessoas chegam doentes. Jesus Cristo disse isso, eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. E quanto pior é o estado da doença, seja ela física, emocional, seja ela espiritual, seja qual for o tamanho, o nível da doença, melhor é para o Senhor. Porque mais forte fica a evidência de que Deus é poderoso sobre a vida de todos aqueles que nele creem. Aqui o que eu vou contar para você é um testemunho de uma restauração de um cidadão muito complicado. Pedro. João aqui está contando, está narrando, vai narrar para nós essa história. João, a Bíblia diz que era um apóstolo amado pelo mestre.
O livro de João é um livro fantástico. João foi um homem escolhido por Jesus Cristo para estar mais próximo do Senhor Jesus. Todos nós temos níveis de relacionamento. Jesus Cristo tinha 12 apóstolos. Dos 12, ele tinha 3, que era Pedro, Tiago e João, que sempre andavam junto com ele. Pedro, Tiago e João viram milagres na Bíblia. Você vai acompanhar, se você olhar a Bíblia, você vai ver que milagres que Pedro, Tiago e João viram, os outros discípulos não viram. Os maiores milagres, os 3 estavam juntos, os outros não estavam. Mas agora, desses 3, havia um que era mais íntimo. A Bíblia diz que era João. A Bíblia diz que ele era amado. João foi o que escreveu o Evangelho de João. João escreveu a primeira, a segunda carta e a terceira carta de João. João, na ilha de Pátimos, recebeu de Jesus Cristo, do próprio Jesus Cristo, a revelação do Apocalipse. Nós sabemos aquilo que aguarda a igreja do Senhor Jesus Cristo através da revelação que o Senhor Jesus deu a João. A Bíblia nos mostra que João foi o único homem que na crucificação de Jesus Cristo não o abandonou. Todo mundo correu. Todo mundo deixou Jesus Cristo sozinho. João estava lá aos pés da cruz. A Bíblia diz no capítulo 19 de João, que João, Jesus Cristo, quando olha para sua mãe, sofrendo, olhando Jesus Cristo ensanguentado, pregado naquela cruz, a Bíblia diz que Jesus olha para João e diz assim: esta, a partir de agora, é a tua mãe. E este, ele diz para Maria, é o teu filho. A partir daquele momento, a Bíblia diz que João levou Maria para sua casa, começou a cuidar dela e ela passou a morar na sua casa como sua mãe. Olha que pessoa agradável. Olha que exemplo de cristão. Olha que homem que nós podemos olhar para ele e nós não vemos nele uma mácula. É o cristão perfeito, é aquele cristão que é servo a qualquer momento. É aquele cristão que é servo independente da situação que ele está vivendo. Quando Jesus Cristo foi para a cruz, quando Jesus Cristo foi diante de Pilatos, quando Jesus Cristo foi açoitado, João estava do lado. João estava perto. João não tinha medo do que poderia lhe acontecer, porque ele tinha fé. Ele confiava, e assim devemos ser nós. Assim nós devemos nos comportar. Nós temos João como um referencial de cristão autêntico, verdadeiro, que serve a Deus independente das tribulações da vida. Mas isso não significa, meu irmão, que Deus não ama, ou que Deus não faz coisas extraordinárias para salvar aqueles que são muito complicados. Porque o que o texto aqui nos mostra é Jesus Cristo fazendo algo extraordinário, depois de ressuscitado, depois de ter cumprido sua missão, fazendo algo maravilhoso para restaurar a vida de uma pessoa, de Pedro. É o que Deus vai fazer aqui, é o que Jesus Cristo vai fazer aqui. Pedro, todos sabemos, você conhece a história, você sabe que Pedro negou Jesus Cristo. Pedro era um homem que dava tribulação para o Senhor Jesus. Jesus queria ensinar a servir, foi lavar os pés, quem foi que reclamou? Não, meu pé tu não vai lavar. Pedro, sempre questionando, sempre atribulando. Pedro, no mesmo momento que Jesus Cristo olha para ele, diz assim: ó Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. No versículo seguinte, ele olha para Pedro e diz assim: ó, passa para trás de mim, Satanás, porque Pedro era um cara que ele não era equilibrado. No mesmo momento que ele estava bem, daqui a pouco ele estava mal, não tinha domínio próprio. E como é difícil, meu irmão, nós lidarmos com pessoas assim. Pessoas que mudam o seu nível de humor o tempo inteiro. É difícil demais, a pessoa está bem, daqui a pouco a pessoa está mal. Pedro era isso. Só que aqui a Bíblia nos mostra Jesus Cristo preparando algo extraordinário para restaurar a vida de Pedro. Eu não sei se você tem na tua casa um Pedro. Eu não sei se você tem sido um Pedro diante do Senhor. Eu não sei se você conhece alguém que precisa de restauração, é muito complicado, é problemático. Se você conhece, eu quero te dizer que Jesus Cristo restaura a vida desse Pedro em nome de Jesus. E aí a Bíblia aqui nos mostra isso. Pedro havia negado Jesus Cristo. E quando ele nega Jesus Cristo, a primeira coisa que ele faz é voltar a pescar, porque Pedro era pescador. Pedro era um homem que conhecia do mar, conhecia de pesca, conhecia de marés, conhecia de lua. Entendia tudo sobre isso.
E aí a Bíblia diz que Pedro decide pescar, eu vou pescar, e ele leva consigo os discípulos. E a Bíblia nos mostra que Pedro, apesar de ter passado a noite inteira pescando, ele não pegou nada. Sabe o que eu aprendo aqui nesse texto, meu irmão? Nunca volte para o local da onde Deus te tirou. Eu não sei de onde foi que Deus te tirou. Eu não sei qual foi a tua história. Eu não sei qual foi o nível de resgate que o Senhor realizou com a tua vida. E quem sabe hoje você esteja enfrentando um momento de variações. Talvez você esteja fraquejando na fé. Talvez você já tenha até negado ao Senhor Jesus. Porque quantas vezes nós somos tentados a isso? Você vai na igreja, você é cristão? Não, eu volto e meia, eu dou uma visitadinha. Mas eu não tenho compromisso nenhum. Você é crente, você vai lá na igreja? Não, eu fui lá esses dias conhecer. Está aqui sedento, querendo receber de Deus, querendo ouvir, querendo que as coisas aconteçam na tua vida, mas quando alguém dá e pergunta da razão da tua fé, muitas vezes a gente nega. Muitas vezes a gente não quer criar compromisso, vínculo. Temos vergonha, como Pedro teve. Pedro teve essa vergonha. E aí Pedro, por essa culpa e esse sentimento de culpa, ele pega e vai agora voltar a pescar. Volta para a vida da onde Jesus Cristo havia lhe tirado. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, quando encontrou Pedro, ele estava o quê? Lavando redes. Estava vivendo exatamente uma vida similar a essa agora. Ele não tinha pescado nada quando Jesus Cristo encontrou ele. Mas aí Jesus Cristo vai e faz um milagre e diz assim: a partir de hoje, eu não vou mais te fazer, você não será mais pescador de peixes, você não será mais esse homem do mar, mas você se transformará num pescador de homens. Jesus Cristo, meu irmão, se você olhar para a tua história, ele já mudou muita coisa na tua vida. E por que muitas vezes nós somos tentados a voltar para aquele lugar da onde Deus nos tirou? Naquele lugar da onde Deus te tirou, meu irmão, sem a presença dele, você não vai pescar mais nada. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão à frente de mim. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo, é o que diz a palavra do Senhor, meu irmão. Se você não se liberar do teu passado, se você não deixar para trás as coisas que já passaram, você nunca vai entender o propósito de Deus para a tua vida. Promessa é algo que está no futuro, meu irmão. Promessa é algo para quem olha para frente. Promessa é algo para quem esquece das coisas que ficaram. Esquece do passado que viveu, esquece da vida que tinha. Você agora tem Jesus Cristo, você agora anda com o Senhor, você agora tem Ele no teu barco. A pescaria será proveitosa se o Senhor estiver com você. Amém? E aí Pedro aqui nos mostra isso. A primeira coisa que ele faz é voltar a pescar. Ele tinha negado Jesus Cristo, a vergonha, aquilo tudo que ele fez, lhe dava esse sentimento. E ele havia deixado de ser um discípulo. Porque Jesus Cristo, lá em Marcos 16, quando ele diz para Maria Madalena, e a outra Maria ia avisar os seus discípulos, ele diz assim: vai, avisa os discípulos e a Pedro. Ele coloca Pedro fora dos discípulos. Por isso que é muito perigoso, meu irmão e minha irmã, você ficar indo e vindo, andando e parando, andando e parando. Tenha, meu irmão e minha irmã, fidelidade e perseverança, porque Deus se agrada daqueles que perseveram na caminhada. Deus se agrada dessas pessoas. São essas pessoas que vencem. Não é a garantia de não ter problema, mas é a convicção de que mesmo diante do problema, uma hora o Senhor vai dar o escape e você continua perseverando. E aí Pedro aqui, o texto diz no versículo 4 que ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os seus discípulos não o reconheceram. Isso acontece muitas vezes com a gente, meu irmão. O que é praia para quem sai para pescar? O que é a praia para um pescador? A praia é o seu porto seguro. A praia é a sua segurança. É na praia que nós deixamos os nossos filhos. É na praia que nós deixamos as nossas esposas. É na praia que nós deixamos os verdadeiros amigos. E aí vamos pescar. Vamos correr atrás da vida. Vamos crescer, vamos na tentativa de buscar algo melhor. Mas o que acontece com muitos de nós, meu irmão, é que durante essa pescaria, durante essa fase da vida que nós precisamos estar mesmo caminhando, tentando crescer, nós nos esquecemos da segurança da praia. Nós nos esquecemos que Jesus Cristo,
muitas vezes está falando conosco através da nossa esposa. Jesus Cristo muitas vezes está falando conosco através dos nossos filhos. Jesus Cristo está falando através dos nossos amigos. E nós muitas vezes não reconhecemos isso, porque nós estamos preocupados simplesmente com aquilo que nós podemos ter, com aquilo que nós podemos comprar, com aquilo que nós podemos conquistar materialmente. E Jesus Cristo se revela, meu irmão e minha irmã, na segurança dos teus relacionamentos verdadeiros que você tem. Jesus Cristo estava lá na praia dizendo: ei, eu estou aqui. Mas Pedro estava tão preocupado, tão entusiasmado com aquela situação, que ele não encontrava, ele não reconhecia o Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, o que na tua casa tem sido falado? O que a tua mulher, que é uma mulher de Deus, tem falado para você? O que teu esposo tem falado para você? O que os seus filhos, quem sabe, tem lhe falado, naquele pequeno momento onde ele te chama para atenção, para você dar mais atenção, para você se dedicar mais, para você estar mais próximo daqueles que verdadeiramente te dão segurança na vida. Nós abrimos mãos disso, meu irmão, muitas vezes por causa de coisas que são perecíveis. E o próprio nome já diz perecíveis. Quantas pessoas que sustentam todas as suas expectativas, todos os seus sonhos, tudo que podem, tudo que fazem em coisas. E aí quando essas coisas perecem, essas pessoas não têm um porto seguro, porque estão em alto mar, estão vivendo à deriva, estão e perdem totalmente a sua esperança. E a sua esperança, a sua firmeza, a sua segurança está na praia, meu irmão. Jesus Cristo está na praia. Tenha essa convicção, tenha esses momentos de segurança, tenha isso na tua vida, sustente, guarde a tua família, guarde os teus verdadeiros relacionamentos, guarde os teus verdadeiros amigos, cuide dessas pessoas, reconheça a voz dessas pessoas, porque são essas as pessoas que são usadas pelo Espírito Santo de Deus para falar conosco. E a gente não presta atenção nisso. Queremos ouvir a voz de Deus, queremos saber o que Deus tem para a gente. Deus me responde, e Deus está falando com a tua mulher. Deus está falando com o teu esposo, Deus está falando com os teus filhos, e nós não reconhecemos porque ficamos esperando Deus falar com alguém que caia do céu. Precisamos prestar atenção nisso. E o texto aqui mostra isso. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os seus discípulos não reconheceram. E aí o versículo 6 diz assim: e ele disse: lancem a rede do lado direito do barco, lá vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Sabe o que o Espírito Santo de Deus ministrou aqui, meu irmão? A importância da instrução, a importância da palavra certa, a importância da palavra de Deus. Jesus Cristo é a própria palavra. João já começa o versículo 1 do capítulo 1 dizendo que no início ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo é a própria palavra. A palavra de Deus é a instrução correta, meu irmão e minha irmã, para você conseguir pescar. A palavra de Deus é a instrução correta para você conseguir crescer. É a palavra de Deus que te dá a orientação certa para você vencer na vida, para você vencer nos relacionamentos, para você encontrar a libertação, encontrar a cura, encontrar o caminho. A palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Por isso é tão importante isso aqui, meu irmão. Por isso que é tão importante nós congregarmos. Por isso que é tão importante você ter essa fidelidade de servir ao Senhor. Não vir à igreja esporadicamente. Não vir à igreja lá uma vez ou outra, quando você se sentir muito mal, ou quando não tiver nada para fazer. Não, meu irmão. Tenha essa determinação de ser instruído na palavra, porque se você continuar assim, você não desistir de ser instruído na palavra, meu irmão, as portas vão se abrir, as comportas dos céus vão se abrir, a promessa vai se cumprir, o milagre vai acontecer, porque a palavra de Deus é poderosa, ela é eficaz. A Bíblia diz que toda palavra é útil para acontecer as coisas na nossa vida, meu irmão. É a palavra de Deus. Tem essa determinação no teu coração. Eles aqui resolveram agora ouvir a instrução. E meu irmão, a palavra de Deus muitas vezes te confronta. A palavra de Deus muitas vezes vai contra todos os teus conceitos e preconceitos. Porque Pedro, mais uma vez eu repito, Pedro era um homem experimentado em pesca. Pedro era um homem que sabia pescar.
Pedro era um homem que sabia do mar. Ele poderia, meu irmão, Jesus Cristo chega para ele depois de uma noite inteira cansado, pescando, dava tudo errado. Eles não reconheceram Jesus Cristo, porque se fosse Jesus Cristo ainda ia. Porque às vezes, meu irmão, Jesus fala com a gente, o Espírito Santo de Deus, mais uma vez eu repito, fala com a gente, através de pessoas que a gente, às vezes, pensa que Deus não fala. Estamos tão acostumados com a humanidade daquela pessoa que está do nosso lado, que nós olhamos para ela e ela fala da boca de Deus, fala uma palavra de Deus para a tua vida, e você não acata porque você olha para a humanidade daquela pessoa. Por que você acha que Judas traiu Jesus Cristo? Porque ele se acostumou com a humanidade de Cristo. Cristo, enquanto andava nessa terra com seus discípulos, ele ainda não era o Cristo glorificado, ele era um homem como nós, ele era uma pessoa natural como a gente, e a Bíblia diz ainda que era feio, que não tinha nada nele que atraía a pessoa. O que atraía, meu irmão, era quando ele abria a boca, quando ele tinha aquela palavra, quando ele lançava a palavra, as pessoas ficavam tomadas pela presença do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia aqui nos mostra isso. Amém? Pode aplaudir a Deus. Então Pedro aqui, meu irmão, poderia ter dito qualquer coisa, para não ouvir a palavra. Não, eu conheço, eu entendo de pesca. Mas ele resolveu, mesmo sendo confrontado, obedecer a palavra de Deus. Talvez, meu irmão, você pode ser confrontado por mim pregando aqui. Talvez você possa ser confrontado pelo momento do louvor, ou dentro da igreja, por uma palavra que você recebe. Agora, se for palavra de Deus, mesmo que ela vai de encontro os teus conceitos que já estão pré-estabelecidos na tua mente, meu irmão, obedeça, porque se você obedecer, mais uma vez eu te digo, você vai pescar e vai pescar abundantemente. Foi o que Pedro fez aqui, um cara complicado, mas ele resolveu, ele teve um lapso de, se está falando eu vou fazer. Eu me lembro eu já falei aqui, o testemunho aqui da própria igreja, tinha tudo para dar errado, só deu certo, meu irmão, porque nós resolvemos obedecer a uma instrução, uma palavra de uma pessoa que tem sido cobertura espiritual da minha vida, tem sido cobertura espiritual dessa igreja, e durante todo esse tempo de caminhada, várias vezes eu fui confrontado, inclusive para abrir a igreja. Não tínhamos condições, mas nós obedecemos a palavra. O bispo falou assim, ó, abre porque Deus vai honrar. Só falou isso, mas bispo, abre. Só isso, mais nada, não explicou nada. Resolvemos obedecer. Hoje estamos com essa igreja linda, meu irmão. Fruto de obedecer uma palavra, uma instrução. E aí foi isso que Pedro fez aqui, obedeceu a palavra. E aí eles lançaram a rede. E aí o versículo 7 diz assim, o discípulo, quando eles lançaram a rede, a Bíblia diz que eles pegaram muitos peixes. A quantidade era muito grande, que eles mal conseguiam recolher a rede. E aí, o discípulo a quem Jesus amava, quando viu o milagre, entendeu? Ele disse, é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado a capa e lançou-se ao mar. Meu irmão, olha que, você já parou para prestar atenção no texto? A Bíblia diz que Pedro vestiu a capa e pulou no mar. Não era para ser o contrário? Ele já estava sem capa, vai pular na água com capa e tudo. Sempre que você, meu irmão, ver a palavra capa, ou a palavra capa na Bíblia, você entenda que a Bíblia está falando sobre chamada e sobre ministério. Quando Pedro viu o milagre, quando Pedro viu que Jesus Cristo fez um milagre parecido com aquele que ele havia feito lá atrás, e existem muitas pessoas vivendo isso, meu irmão. Um dia você aceitou o Senhor Jesus Cristo, um dia você começou a caminhar verdadeiramente com o Senhor, e no meio da caminhada você começou a se enfraquecer, como Pedro se enfraqueceu. E o fato é que neste período, o Senhor começou a fazer coisas parecidas com a época quando você foi alcançado. Este é o sinônimo e a revelação de que o Espírito Santo de Deus quer consertar a tua vida e o teu propósito diante dele. Jesus Cristo faz um milagre muito parecido. Quando Pedro viu o milagre, ele entendeu. É Deus. O que ele faz?
Primeira coisa que ele faz, ele veste a capa, sabe o que ele faz? Ele pega o chamado dele, ele pega a missão dele, ele pega o propósito dele, ele se veste com o propósito, com a chamada, com a missão e pula na água. Sabe o que ele está dizendo, meu irmão? Mesmo que você tenha que pular na água, mesmo que você tenha que se molhar, mesmo que você tenha que enfrentar ondas turbulentas, vista o teu chamado, o teu propósito, aquilo que Deus colocou no teu coração, coloca essa capa, meu irmão, e vai de encontro ao Senhor, porque você vai vencer em nome de Jesus. Qual é o teu chamado? Qual é o teu chamado? De repente é para empresário? De repente é ministerial? Eu não sei qual é o teu propósito, meu irmão. Qual é a capa que Deus colocou sobre a tua vida? A tua capa é a tua unção. Deus te colocou uma unção. Coloque essa unção, meu irmão, e pula na água, porque Deus vai ser glorificado através da tua vida, o teu nome vai ser honrado, a tua história será honrada. Agora você não pode andar sem capa, você precisa estar revestido da capa, que é a unção do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. É a capa, é a capa. Nós estamos deixando, meu irmão, muitas vezes a capa de lado. Estamos deixando muitas vezes o nosso ministério, o nosso chamado, o nosso propósito, os nossos dons, as aptidões, as coisas que ninguém te deu a não ser o Espírito Santo de Deus. Nós deixamos de lado para cuidar de coisas que são secundárias. Vista a capa hoje, meu irmão, em nome de Jesus, é a palavra que eu quero dar para você. Vista-se do chamado que Deus tem para a tua vida. Não larga mais isso, meu irmão. Não abandona mais isso não. Não abandona mais isso não, porque você vai ver aqui a história, você vai ver como é que vai acabar a história. Olha aqui. E aí, Pedro havia tirado a capa, lançou-se ao mar. E o versículo 7. O versículo 9. Quando eles desembarcaram, viram ali uma fogueira e peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Deus, ele faz coisas assim que a gente fica... Onde é que eles estavam? No mar. Pegaram muitos peixes. Jesus Cristo estava onde? Na praia. De onde é que apareceu, meu irmão, os peixes que Jesus Cristo botou sobre a fogueira? Eu te faço uma pergunta. Aí está o sobrenatural de Deus. Aí está o poder de Deus. Aí está a grandeza de Deus sobre as nossas vidas, meu irmão. Nós olhamos com os olhos naturais, nós olhamos com as nossas próprias limitações. Agora o Deus que você serve, eu vou repetir para você, se Ele tiver que fazer nascer e brotar peixe da areia para realizar um milagre na tua vida, Ele vai fazer isso, porque para Deus nada é impossível e tudo é possível aquele que crer. Jesus estava esperando, meu irmão, agora ali na praia com peixe assadinho na brasa e uma fogueira. Se você for estudar sobre isso, você vai ver que fogueiras, quando você se perde, quando você está num mato sem cachorro, você acende uma fogueira, aquilo te dá ânimo, ela revigora as tuas energias. Jesus Cristo estava esperando ali agora Pedro, cansado, sobrecarregado, envergonhado pela culpa, pelo pecado, esperando ele com um peixinho assado e com uma fogueira, dizendo assim: ó, Pedro, vem cá, Pedro, vem aqui que eu quero restaurar a tua vida, eu quero mudar a tua história, eu quero estar com você. O que você fez, Pedro, deixa para lá, esquece. Eu te amo, eu sei que você tem talento, eu sei que você tem um propósito. Não deixa mais o inimigo te enganar, não deixa essa culpa entrar em você, porque eu vou restaurar a tua vida. Quantas pessoas, meu irmão, não vêm para a igreja, ou vêm para a igreja e não tomam posse da palavra, porque quando elas começam a sentir a presença do Espírito Santo de Deus, a mensagem começa a entrar nela como uma espada penetrante, que é o que diz a palavra, ela deixa entrar junto o sentimento de culpa. E quando vem um sentimento de culpa, você perde a boa semente. Você perde de receber aquilo que Deus tem preparado para você, meu irmão. Se você entrou aqui nesta noite, é porque culpa nenhuma mais pode te alcançar. Você sairá daqui livre, liberto dessa culpa, liberto do erro, liberto de tudo que te fez parar até aqui, meu irmão. Porque o Senhor Jesus Cristo está te esperando hoje aqui com peixe sobre a brasa, uma fogueira para acender de novo a ação do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. E aí Jesus Cristo estava esperando ali, esperando com peixe sobre a brasa, uma fogueira. E aí Jesus Cristo diz assim, ó, disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar, no versículo 10. Meu irmão, Deus tem peixe, Deus tem pão,
Deus tem fogo para te aquecer, Deus tem fogo para te avivar, mas Deus está dizendo para você assim, aquele pouquinho que você tem, traga junto para compartilhar com os teus irmãos. As tuas experiências, o teu testemunho de vida, a tua história. O que eu fiz aqui agora, meu irmão, foi fazer, sabe o quê? Trazer peixe para a igreja, trazer pão para a igreja, mas eu peguei o peixe, o pão que Deus deu a Silvana, o peixe e o pão que Deus deu ao irmão, ao Ari, o peixe e o pão que Deus deu a outros de dentro dessa igreja, e junto nós estamos compartilhando, porque é assim que Deus espera que nós vivamos, meu irmão, de comunhão, e em comunhão, dividindo e compartilhando as nossas coisas. Esse era o segredo da igreja de Atos 2, quando eu falei para você, no início do culto, que o Senhor vai visitar essa igreja, com uma unção sobrenatural, com uma unção de renovo, com uma unção de crescimento, com uma unção de provisão, porque nós temos tantas coisas para fazer, o Senhor vai prover sobre a tua vida. Quando eu disse isso, meu irmão, isso vai acontecer por quê? Porque tem uma liderança pagando o preço? Não, isso só acontece porque a igreja está unida em comunhão. Enquanto essa igreja estiver em comunhão, enquanto essa igreja estiver unida, nada pode parar o poder e a ação do Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia nos ensina, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. É como o óleo que escorre da cabeça, que desce pela cabeça e escorre sobre a barba de Arão. Meu irmão, o óleo é unção, o óleo é a graça. O óleo é a presença do Espírito Santo de Deus, simboliza a presença do Espírito Santo de Deus. Arão ali está representando o sumo sacerdote que nós temos, o Senhor Jesus Cristo. Quando nós temos comunhão com o corpo, quando nós temos comunhão na nossa casa, quando nós temos comunhão no local onde nós trabalhamos, quando existe comunhão, meu irmão, escorre a presença do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Por isso eu digo para você, você será tentado nos próximos dias. Você será tentado a perder a comunhão em casa. Você será tentado a perder a comunhão no teu relacionamento com os teus amigos, no teu negócio, dentro da própria igreja. Porque você não espera que o inimigo vai deixar barato, não vai querer frear a ação e o poder e a atitude da igreja perante a sociedade, meu irmão. Nós vamos arrebatar, nós vamos arrebanhar muita gente do inferno, vamos tirar de lá e o nome do Senhor será glorificado. Eu já falei para você, eu creio na palavra de Deus sobre a nossa vida, sobre esse ministério, essa igreja vai ficar pequena para o que Deus vai fazer. Agora, o inimigo vai tentar de todas as formas tirar a comunhão do meio do povo, porque é a única forma de frear a presença e a ação do Espírito Santo. Então guarde, meu irmão, guarde a comunhão na tua casa, guarde a comunhão na igreja. Guarde esse espírito de comunhão, não deixa, meu irmão e minha irmã, que as coisas se percam, porque isto vai abrir, vai fazer com que a palavra de Deus se cumpra, vai abrir as comportas do céu sobre a sua vida, a comunhão. E aí aqui Jesus Cristo está tratando disso. Agora Pedro, traga, a Bíblia diz que Pedro corre, sai do mar, corre para dentro do barco, pega os peixes e traz junto para fazer a comunhão, para Jesus Cristo ensinar para nós o poder que há na comunhão da igreja. Quando acabar o culto, meu irmão, cumprimenta 2, 3, 4 pessoas, faça amizade dentro da igreja, faça novos relacionamentos. A porta que você está esperando, meu irmão, Deus quem sabe botou do teu lado. E agora o que você precisa fazer? Oi, tudo bom? Porta, prazer. Meu irmão, às vezes Deus nos abençoa, quer nos abençoar e a gente não toma posse da vitória porque nós não nos relacionamos, e todas as coisas acontecem através de relacionamento. Deus quer relacionamento com Ele, Deus quer que a gente tenha relacionamento uns com os outros, Deus espera de nós o relacionamento saudável. Isso vai abrir portas sobre a nossa vida em nome de Jesus, amém? O que Deus disse para Noé? Faça os relacionamentos, abra uma porta vertical, uma porta horizontal, uma porta onde entra os teus relacionamentos, pessoas, você com as pessoas, e faça uma janela, ele diz, no topo, que é o teu relacionamento com Deus, na vertical, meu irmão. Enquanto você tiver relacionamento com Deus, por que Deus mandou botar a janela? Por onde que entra a luz, meu irmão? Pela janela. Enquanto tiver uma luz no topo da tua arca, no topo dos teus negócios, enquanto a presença do Espírito Santo de Deus, o teu relacionamento com Deus acontecer de cima para baixo, meu irmão, e de baixo para cima,
toda a tua vida será iluminada e você não correrá risco de ser picado por cobra, de animais peçonhentos. Problemas que acontecem dentro da arca não acontecerão, porque a luz do Espírito Santo de Deus estará brilhando sobre a tua vida. Relacionamento. Isso tudo acontece através de relacionamento. E aí, para nós caminharmos para o final, Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Olha só. E ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Olha o que a Bíblia diz aqui. A Bíblia dá a quantidade de peixes. A Bíblia dá o tamanho dos peixes. E a Bíblia diz que a rede não se rompeu. Existem 3 princípios aqui, meu irmão. Que se você obedecer à instrução do Espírito Santo de Deus para você na sua vida, se você obedecer à palavra do Senhor, se você determinar no teu coração hoje andar de acordo com a palavra de Deus, dedicar a tua vida sem reservas para o Senhor, olha a instrução que Deus tem para a tua vida. 153 significa abundância de Deus sobre a tua vida. As coisas que Deus tem para você é em abundância. Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É isso que Jesus Cristo está ensinando aqui. A Bíblia diz aqui, meu irmão, que os peixes eram grandes, porque grandes coisas o Senhor tem preparado para a tua vida. Grandes coisas o Senhor tem preparado para o teu ministério. Grandes coisas o Senhor tem preparado para a tua família, para os teus negócios. Você tem que crer que o teu Deus é Deus de grandes coisas. Coisas pequenas nós resolvemos, meu irmão. Problemas pequenos está com a gente. Deus não vai nem se meter. Agora as coisas grandes, insolúveis, impossíveis, inimagináveis, é aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Grandes. E o melhor de tudo, meu irmão, a Bíblia diz que a rede não se rompeu. Porque aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, meu irmão, você não vai perder. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor enriquecem, com elas eles não acrescentam dores. Deus tem bênçãos extraordinárias para a sua vida que não vão se perder. Aquilo que Deus colocar na tua mão, você não vai mais perder. O mundo dá, o mundo tira, o diabo dá, o diabo tira. Uma hora você está por cima, outra hora você está por baixo, uma hora você está feliz, outra hora você está triste, mas agora com o Senhor Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, aquilo que Ele te dá, a alegria é eterna, a paz é eterna, o gozo do Espírito é eterno, o amor, a compaixão, tudo que o Senhor tem para a tua vida, meu irmão e minha irmã, é para a eternidade. Jesus Cristo veio para que você tivesse uma eternidade de refrigério, de paz e de gozo. Não vai se romper a rede, meu irmão. Resolva aceitar, resolva caminhar com o Senhor, resolva ter fidelidade, que a rede não vai se romper em nome de Jesus. Amém? E aí o texto para nós terminarmos. Jesus lhes disse: venham comer. E nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Porque eles sabiam que era o Senhor. Eles agora aqui sabiam que era o Senhor Jesus. Alguém aqui já sabe que o Senhor Jesus está aqui? Alguém aqui já sabe que a palavra do Senhor veio sobre a nossa vida hoje? Alguém aqui tem convicção de que o Senhor Jesus Cristo preparou para a gente hoje um pão, uma fogueira, um peixe sobre a brasa? O Senhor preparou provisão para a nossa vida. O Senhor tem uma semana preparada de vitória para a tua vida. O Senhor tem uma história para escrever na tua semana, algo que vai glorificar o nome do Senhor. Domingo que vem você estará aqui, não para esperar algo do Senhor, mas para agradecer pela provisão e a porta aberta que o Senhor abriu para você. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso? Então eu gostaria que você se colocasse de pé. E enquanto o louvor canta essa canção, que vai cantar agora, eu gostaria de orar com você. Orar com você que chegou aqui nessa noite. Parecido com Pedro. Tudo isso aqui, meu irmão, Jesus Cristo fez. Olha o versículo 15, o que Jesus diz? Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Tudo isso aqui, meu irmão, Jesus Cristo preparou para restaurar a vida de Pedro. Tudo isso aqui que você está vendo hoje aqui, o louvor, a pregação,
um local aberto, seguro. Tudo isso aqui, Jesus Cristo prepara para restaurar a vida, nem que seja de uma pessoa. A Bíblia diz que há mais festa no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Deus faz coisas extraordinárias, meu irmão. Deus faz coisas grandiosas por causa da vida de uma pessoa. Se existe uma pessoa aqui dentro que chegou com a vida complicada, com a vida como a de Pedro estava, ministério parado, propósito parado, os problemas acontecendo, você vivendo de algo que o Senhor já disse para você parar com isso. Deus já te tirou de um local onde você está insistindo agora em voltar para lá, porque por algum motivo você está envergonhado por algo que aconteceu. Você pisou na bola, você errou. Meu irmão, Jesus Cristo não está aqui para te condenar. Jesus Cristo está aqui para te libertar, para te resgatar, para restaurar a tua vida. É isso o propósito de um culto, é este o propósito da igreja, é isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite, meu irmão. Resgatando sonhos, restaurando vidas, trazendo de novo propósitos, alinhando pessoas com o céu. É isso que nós temos que fazer aqui, meu irmão. Glorificar o nome do Senhor através disso. Se existe alguém aqui que entrou assim dessa forma, eu gostaria que você saísse do teu lugar, enquanto o louvor canta essa canção, e viesse à frente. Vamos adorar ao nome do Senhor. A igreja comece a orar, a igreja comece a clamar. Sei que em nome os de Jesus, teus olhos sempre atentos permanece em mim. Aleluia. E os teus ouvidos, Aleluia, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca. Querido Deus, nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos porque o Senhor, Pai, tem restaurado vidas dentro deste local. Nós te adoramos, Senhor Deus, porque testemunhos têm acontecido, Pai, dentro deste local. A tua palavra diz, Senhor, que os sinais acompanhariam aqueles que crescem, Pai. Hoje nós estamos vendo aqui, Senhor Deus, um mundo, Senhor Deus, de pessoas, Pai, que estão sendo restauradas, Pai. Estão sendo reavivadas, Pai. Estão sendo renovadas pela presença do Teu Espírito Santo, Pai. E isto é o verdadeiro foco da igreja, Pai. Este é o verdadeiro foco, Senhor Deus, do propósito que o Senhor Deus colocou em nosso coração. Querido Espírito Santo, que nada mais roube, Pai, de dentro do coração dele, Senhor, o sonho que o Senhor colocou, o sonho que o Senhor plantou,
Meu Deus, em nome de Jesus, nesse momento nós repreendemos, Pai, toda a seta contrária que virá contra a vida dos teus filhos, Pai. Senhor Deus, o Senhor os levantou, Pai, com um propósito específico nessa terra. E o diabo tem tentado roubar, colocando eles, Senhor Deus, cansados, pescando onde não dá peixe, Senhor Deus. E o Senhor tem preparado para eles um pouco de pão, um pouco de peixe, uma fogueira, Senhor Deus, que acende o calor do Espírito Santo de Deus. O Senhor está na segurança da praia, o Senhor está na segurança da igreja, Pai. Querido Espírito Santo, fortalece o coração de cada um deles, Pai. Que eles entendam, Senhor Deus, o potencial, Deus, a importância, Senhor, de congregar, a importância, Senhor Deus, de se manter, Pai, ouvindo a Tua palavra, ouvindo a instrução da Tua palavra, Senhor Deus, mesmo que ela seja, às vezes, Senhor Deus, de confronto, mesmo, Senhor, que ela seja uma palavra, às vezes, de chocar, Senhor, as nossas ideias, mas que nós entendamos, Pai, que é a Tua palavra, e o Senhor, a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor muitas vezes nos disciplina, mas o Senhor nos disciplina porque o Senhor nos ama, e depois, Senhor Deus, da prova vem a vitória. Depois da prova, Senhor Deus, vem a bonança. Depois, Senhor Deus, de tudo isso que nós estamos enfrentando, Pai, vem o cumprimento de cada promessa que o Senhor estabeleceu sobre a vida de cada um, Senhor, de cada uma que está aqui na frente. Ainda lá no ventre, Pai, ainda lá na formação, Deus, o Senhor já o chamava pelo nome. E nós cremos neste poder da Tua palavra, Pai. Nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor é vivo, que o Senhor está conosco, que o Senhor está aqui no meio da igreja hoje, operando a restauração, um milagre, fazendo, Senhor Deus, com que sonhos sejam restaurados. Isto é o poder da Tua palavra, Deus, e por isso nós glorificamos o Teu nome, adoramos a Tua majestade, declaramos que o Senhor é Deus sobre a vida de toda esta igreja, Pai. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Rei, o nosso Salvador, o autor e consumador da nossa fé. E esta fé vai fazer com que as coisas aconteçam sobre a vida de cada um, de cada uma, que hoje tomou, Senhor Deus, fez, Senhor Deus, realizou o compromisso de assumir, Pai, diante de todos, um voto, Pai, de restauração na sua vida. Glorifica, Senhor Deus, o Teu nome através da vida de cada um deles. Em nome de Jesus, Pai, nós como igreja, louvamos o Teu nome e Te agradecemos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Aleluia. Você pode glorificar, adorar o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Restauração. Deus restaura, Deus transforma, Deus muda. Amém? Você ouviu uma palavra de Deus com o pastor Fernando Francelino. Ministrações aos domingos, terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas, no CI, Rua Heitor Liberato 1326. Todos são bem-vindos.